meus queridos? Tudo bem com vocês? Vamos lá, então. Vamos continuar nossos estudos, porque nós não podemos perder nosso pique, não é isso? Então, ó, hoje nós temos uma aula especial programada para geometria molecular. Tem gente que se descabela quando escuta esse título, achando que é difícil, mas não é. Tem a ver com a geometria lá da matemática? Tem. Mas eu vou tentar te explicar de uma maneira bem simples para que não fique nenhuma dúvida, tá? Então, para começar, a gente falou de ligação iônica, falamos de ligação covalente, falamos de ligação metálica. Beleza, vencemos o início. Agora, até agora, quando você desenhava uma ligação, quando você fazia a fórmula eletrônica e a estrutural, você podia colocar os átomos na posição que você achasse melhor, porque você ainda não tinha estudado geometria. Agora você vai ver que existe sim uma posição para cada um deles. E que não é tão difícil assim. Então, a gente vai falar de geometria de ligações covalentes. E a gente não vai trabalhar com moléculas muito grandes, não. As moléculas que a gente trabalha no ensino médio são moléculas pequenas. Vocês vão prestar atenção para começar no número de átomos que tem em cada molécula, porque isso vai ser determinante da geometria. Então, vamos começar com as menores moléculas, que são moléculas de 2 átomos. Vamos pegar como exemplo de moléculas de 2 átomos o H2 ou N2, também pode ser de 2 átomos. Então, o H2, por exemplo, quando você vai desenhar a ligação, você sabe que o H tem um elétron, vai se ligar num outro H que também tem um elétron. Então, eles vão fazer um parzinho aqui, não é isso? Você representaria isso numa fórmula eletrônica dessa maneira, ok? Se for uma fórmula estrutural, você vai representar desse jeito. Você consegue imaginar uma outra geometria para 2 átomos que se ligam, que não sejam um do lado do outro? Não tem, não é mesmo? Então, a única geometria possível para moléculas de 2 átomos é essa geometria, um do ladinho do outro. Aqui no caso do N, o que muda? Ó, o N ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ele vai se ligar num outro N, que também tem 5 elétrons na última camada. Então, eles vão fazer um par, 2 pares, 3 pares. Ok? A gente representa isso aqui, ó, dessa maneira. Vamos representar os átomos, os elétrons diferentes de um e de outro, ó. Os N's aqui, esse aqui com mais 2 aqui, esse aqui com mais 2 aqui. Agora, se for estrutural, você vai representar cada par eletrônico com um tracinho, mas os átomos como? Um do lado do outro. Essa geometria, um do lado do outro, ela se chama linear. Então, se você bater o olho na sua molécula, viu que na sua molécula só tem 2 átomos, a única possibilidade de geometria para essa molécula de 2 átomos é a geometria linear. Certo? Beleza. Então, vamos aumentar um pouquinho a molécula agora. Vamos falar de moléculas de 3 átomos. Vou te dar 2 exemplos. Vamos falar aqui do CO2 e vamos falar da água, por exemplo. Então, ó, CO2, um C e 2 Os, 3 átomos. Água, 2 Hs, 1 O, 3 átomos também. Então, moléculas de 3 átomos, beleza. Qual que é a situação do CO2? Olha, o C tem 4 elétrons na última camada, o O tem 6. Então, o C precisa fazer 4 ligações. O O precisa fazer 2 para chegar no 8. Então, ele vai fazer 2 com esse O de K e 2 com o O de K. Certo? Observa uma coisa. Sobraram elétrons no elemento central, que é o C, sem se ligar? Não, não sobraram.
Agora vamos ver o caso da água, olha. Vou desenhar aqui de qualquer jeito, até então você não sabe desenhar corretamente. Então, vou desenhar do jeito comum, tá? Então, tá aqui. H tá aqui. Então, o H, lembra que ele tem um elétron e ele quer ganhar mais um, certo? Para poder completar com 2. E o O quer ganhar 2. Então, ele vai fazer um par com um H, outro par com outro H. E ele vai ficar aqui com 2 pares. Deixa eu colocar os dois aqui embaixo. Ó. Detalhe. Lembra que você observou que aqui no elemento central não sobraram elétrons sem se ligar? Aconteceu a mesma coisa que na água? Não. Aqui na água ligou, mas sobraram 2 pares de elétrons sem se ligar. Então, o que acontece, gente? Olha só. Ligação não é formada de elétron? É. Então, nesse caso aqui, não existiu nada sobrando aqui. Essas ligações, elas conseguem ficar na linha reta e não sofrem repelência, porque elas estão longe uma da outra, tá? Agora, aqui não. Aqui sobraram os elétrons. Ligação também é elétron. O fato desses elétrons terem sobrado aqui não permite que essas ligações fiquem na linha reta. Elas estão muito perto desses elétrons. Esses elétrons aqui vão repelir essas ligações, eles vão afastar elas para o mais longe que puderem. Então, na verdade, o que você vai ter vai ser o seguinte, ó, os 2 pares que sobraram aqui, e eles vão empurrar essas ligações para cima, olha. Ou pode ser o contrário também, você pode representar desse jeito, ó, os pares sobraram aqui e as ligações foram empurradas. O que importa é você empurrar a ligação para o mais longe possível desses elétrons. Então, essa geometria aqui, ó, onde as ligações conseguem ficar na linha reta, ela é chamada de linear. Agora, essa geometria aqui, onde sobram elétrons no elemento central e a repelência afasta a ligação, é chamada de geometria angular. Olha, é por isso que a molécula da água é conhecida como Mickey Mouse. Não sei se vocês já ouviram falar. Por quê? Porque o átomo de oxigênio é grande, ele fica no meio, e você tem os hidrogênios que são pequenininhos e ficam de lado. Então, ela fica muito parecida com o Mickey Mouse. Essa geometria angular, tá? Então, ó, moléculas de 2 átomos são sempre lineares. Moléculas de 3 átomos ou são lineares ou angulares. Você vai desenhar. Se no elemento central não sobrou elétron sem se ligar, ela vai ser linear. Se no elemento central sobrou par de elétrons sem se ligar, ela vai ser angular, tá? Continuando, então. Eu vou falar agora da molécula de 4 átomos. Então, como que vai ser a molécula de 4 átomos? Olha só. A molécula de 4 átomos, ela vai ter também 2 possibilidades de geometria. Ela vai poder ser, olha só, vou te dar 2 exemplos. Vou te dar o BF3 e o NH3. Ó, um B, 3F, são 4 átomos. Um N, 3H, são 4 átomos, os 2 casos. Você se lembra que eu expliquei que o boro, que é o B, ele é uma exceção à regra do octeto? O boro, ele tem 3 elétrons na última camada e ele fica estável com 6. Então, ao contrário dos outros elementos que têm 3 na última camada e querem perder, o boro tem 3 e ele quer ganhar mais 3, certo? Então, as exceções que nós falamos que vocês precisam memorizar são o hidrogênio, que fica estável com 2, o boro, que fica estável com 6, o berílio, que fica estável com 4. Esse sempre. E outros átomos que vão ser exceções
é quando formam algumas moléculas. Então, ó, nesse caso aqui, ó, o boro, ele tem 3 na última camada. O flúor tem 7. Então, vou representar aqui. São 3 flúors. Olha só. Eu vou representar os 3. Beleza. O que o flúor quer? O flúor quer ganhar um elétron. O que o boro quer? O boro quer ganhar 3 elétrons. Então, ele vai fazer ó, uma ligação com um flúor, outra ligação com outro flúor, outra ligação com outro flúor. Resolveu o problema de cada flúor e resolveu também o problema do boro. Certo? Tá. Agora, o NH3, que é a amônia, olha só, é muito parecido. O N, ele tem 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5 elétrons na última camada, o que ele quer, gente? Ele quer ganhar 3. Ele vai ligar com o H, que tem 1. Então, o H tem 1, mais 1. Então, o H precisa de mais 1. Então, o N vai fazer uma ligação com cada H. Olha que legal. Resolveu o problema do N, que fez as 3 ligações que ele precisava, e resolveu o problema de cada H. Qual é a diferença de uma para outra? São muito semelhantes, tá vendo? A diferença está nesses pares de elétrons que sobram no átomo central sem se ligar. Fala para mim, sobrou algum par de elétron aqui sem se ligar? Não. Aqui sobrou. Então, olha só. Se aqui não sobraram pares de elétrons, essas ligações não têm repelência entre elas. Elas vão se separar em ângulos iguais, ó. Então, você vai ter uma para cá, outra para cá, outra para cá. Olha, ângulos iguais entre elas, distâncias iguais. Não existe repelência. Então, essa geometria aqui chama-se trigonal plana. Ok? Quando não há repelência entre eles. Agora, aqui, o que acontece? Esse par de elétrons que sobrou não vai deixar que essas ligações aqui fiquem tão próximas dele. O que ele vai fazer? Ele vai empurrar essas ligações para longe. Então, na hora de você representar, você vai colocar os 2 espaçosos lá em cima e as ligações empurradas para baixo. Aí você fala assim, ué, Patrícia, mas se ligação também repele ligação, como é que as 3 vão ficar para baixo? Você está vendo que esse tracinho aqui é maior do que os outros 2? É maior por quê? Porque eles estão em planos diferentes. É como se esse átomo ali estivesse na frente ou atrás. Isso aqui é como se fosse um tripé. Essas ligações, elas não estão as 3 assim, porque elas não ficariam tão próximas. Elas estão em tripé, longe uma da outra. E essa geometria aqui, então, chama-se piramidal. Você pode ver que é uma pirâmide, olha, um pontinho aqui em cima e os vértices descendo. Então, meu povo, vamos recordar, vamos voltar um pouquinho, ó. 2 átomos, sempre linear. 3 átomos, não sobrou elétron no átomo do meio? Linear. Sobraram elétrons sem se ligar no átomo central? Angular. 4 átomos, não sobraram elétrons no átomo central sem se ligar? Trigonal plana. Sobraram elétrons no átomo central sem se ligar? Piramidal. Tá? Então, falamos de 2, de 3, de 4. Agora, nós vamos falar de 5 átomos. Então, ó, moléculas de 5 átomos, você vai ter um átomo no centro e os demais em torno dele. Então, vamos pegar, por exemplo, o CCl4, o tetracloreto de carbono. Então, você tem... Lembra que eu expliquei como que a gente faz para descobrir quem é o átomo central? O átomo central é sempre aquele que faz maior número de ligações.
Então, o C precisa fazer quantas ligações? 4. O CL precisa fazer quantas ligações? 1. Então, o C vai ficar no centro e os CLs vão ficar em torno dele. Então, são 7. Lembra que você representa os pares, 3 pares e um elétron desemparelhado. São 4 CLs. Então, nós vamos colocar os 4. Ó, ele vai fazer uma ligação com cada CL, resolveu a vida dos CLs, ok? E resolveu a vida do C também. Só que 90 graus é muito pouco para essas ligações ficarem separadas umas das outras. Elas próprias, que são formadas por elétrons, se repelem. Então, elas acabam ficando nessa posição aqui, ó. Que é a posição do tripé que eu falei com você, ó. Todas separadas umas das outras, ao máximo longe uma da outra. Essa geometria aqui chama-se tetraédrica. Todas as moléculas de 5 átomos apresentam geometrias tetraédricas. Então, olha só, é simples se você pensar no seguinte: 2 átomos e 5 átomos não tem opção. 2 átomos é sempre linear, 5 átomos é sempre tetraédrica. O que você vai ter dúvida é no 3 e no 4. Se você tiver uma molécula de 3 átomos, ou é linear ou é angular. Se você tiver uma molécula de 4 átomos, ou ela é trigonal plana, ou ela é piramidal. Então, fica muito mais simples se você pensar desse jeito. Então, vamos fazer um exemplo para a gente poder ver, porque isso é uma matéria que é muito pedida. Geralmente, nas provas do PISME, eles pegam as questões abertas. Uma das questões abertas é de ligações. Então, ele vai te pedir a fórmula eletrônica ou a fórmula estrutural na letra A. Na letra B, ele vai te pedir qual a geometria. E essa fórmula estrutural lá da letra A, você já vai ter que colocar na geometria correta. Aí na letra B, te pergunta qual o nome dessa geometria. E assim vai, ele vai explorar esse conteúdo todinho. Sempre tem uma questão aberta no PISME relacionada a isso. Então, vamos pegar um exemplo. É o COCl2. Vamos ver o que acontece com essa molécula. Olha só. Então, de novo, a dúvida. Quem é o elemento do meio? Então, você vai lá, ó. O C, quantas ligações ele faz? 4. O O, quantas ligações ele faz? 2. O Cl, 1. Então, eu já descobri quem está no meio. É o C. E quantos átomos eu tenho nessa molécula? Olha, eu tenho 1 C, 1 O e 2 Cl. Então, eu tenho 4 átomos. Ou ela é trigonal plana, ou ela é piramidal, certo? Então, eu sei que o C está no meio. Beleza. Então, eu vou colocar o O de um lado e os 2 Cl's do outro lado. Ok? Então, ó, o C precisa fazer 4, o O precisa fazer 2. Então, ele vai fazer 2 com o O. Ah, o Cl precisa fazer 1. Então, ele vai fazer 1 com o Cl. E com o outro Cl também. Então, essa molécula, ela tem 4 átomos. E aí eu te pergunto, vem o X da questão. Sobraram elétrons no elemento central sem se ligar? Não, não sobraram. Então, 4 átomos, não sobraram elétrons no elemento central. Então, ela é o quê? Ah, ela é trigonal plana. Então, ó, posso colocar a dupla com o O aqui em cima, Cl, Cl. Então, você vai me falar que essa geometria aqui é trigonal plana. Ok? Não sobraram elétrons para
fazer a repelência com as ligações. Um outro exemplo, vamos fazer aqui, ó. Se for pedido lá na sua prova, o H2S. O H2S, que é o ácido sulfídrico. Então, ó, o S está na família 6A. Então, se ele está na família 6A, ele tem ao todo 6 elétrons. Deixa eu colocar desse jeitinho aqui, ó. Então, ele vai ligar com um H de um lado e com o outro H do outro lado. Ele fez uma ligação aqui, uma ligação aqui. Aí eu te pergunto, quantos átomos tem nessa molécula? 3 átomos. 3 átomos, você sabe que existem duas possibilidades. Ou linear ou angular. Sobraram elétrons sem se ligar? Sobraram. Então, o que esses elétrons vão fazer? Eles vão permitir que essa ligação aqui fique nessa posição? Não. Eles vão jogar essa ligação para o mais longe possível deles. Então, você pode representar desta maneira, com as duas ligações para cima, ou você pode representar com os dois pares em cima e as duas ligações para baixo. Vai dar certo do mesmo jeito. Mas vai ser o quê? A geometria angular. Por quê? São 3 átomos e sobram elétrons sem se ligarem no átomo central. Então, é isso que você tem que memorizar, na verdade. Na hora que você fizer o desenho da ligação, é claro que você vai se lembrar. 2 átomos não tem como esquecer, que é um do lado do outro, linear. 5 átomos, você sabe, um no meio, o resto em volta, tetraédrica. O que vai te chamar mais atenção mesmo é o 3 e o 4. 3, linear ou angular, e o 4, que é trigonal plana ou piramidal, tá bem? Então, essa parte de geometria, geralmente são pedidos até 5 átomos, moléculas até 5 átomos. Mais do que isso não é pedido em prova do PISM, tá? É suficiente que vocês saibam essas geometrias para que vocês vençam as dificuldades. Beleza? Então, por hoje nós vamos finalizar. Aí, na próxima aula, a gente vai fazer atividades de geometria. E na outra eu vou entrar com polaridade. Não percam, que é a parte muito importante também e que é parte dessa questão discursiva. A polaridade, saber que ligação é polar, que ligação é apolar. Tá bem? Beijo para vocês, uma boa noite, tá?